O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Venceslau. São Venceslau nasceu no início do século X, na Boêmia, que na época nós poderíamos dizer, se encontra na Europa Central e na época ocupava 2/3 do território da atual República Tcheca, fazendo fronteira com a Polônia, a Morávia, a Áustria e a Alemanha. São Venceslau era filho de o seu pai, era católico, sua avó paterna era católica, mas a sua mãe não era pagã. E ele foi criado, Venceslau foi criado pela avó. Ele tinha um irmão, Boleslau, e ele foi criado pela avó, e o irmão mais novo foi criado pela mãe pagã. O pai morreu jovem e a mãe assumiu o trono. Só que, lembremos-nos, a mãe era pagã. Então ele, Venceslau, o primogênito, o herdeiro, foi criado pela avó católica, mas quem assumiu o trono com a morte do pai foi a mãe. E a mãe não só era pagã, mas ela era contrária aos cristãos e começou a perseguir os cristãos e a expulsar os missionários católicos, porque queria que o reino voltasse ao paganismo, e isso criou uma convulsão social, porque as pessoas do reino já se sentiam cristãs, eram cristãs católicas, e não queriam abandonar o cristianismo, o catolicismo, para retornar ao paganismo, e ficou um período de convulsão social, de modo que os representantes das pequenas regiões faziam pressão para que o príncipe tomasse posse do reino e retornasse o cristianismo, o catolicismo, digamos, a legalidade. Então vocês podem imaginar aqui, meus santos, a tensão do filho Venceslau com a mãe pagã, a mãe envolvida no retorno ao paganismo, e as autoridades do reino querendo o bem espiritual do reino, fazendo pressão para que ele depusesse a mãe. Então vocês podem imaginar todo o problema, toda a tensão. Por um lado, a fé, que Venceslau era católico de verdade, um jovem homem piedoso, mas por outro lado, essa tensão com a mãe, mas ele prefere Jesus Cristo à própria mãe. Lembra, meus santos, quem ama mais seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Meus irmãos, nós precisamos
dar esse reinado a Jesus do nosso coração. Se existem coisas que estão nos afastando de Cristo, nós precisamos pedir a Cristo a força, a graça, a determinação necessária para que nós renunciemos essas coisas, o que quer que sejam, mas para que nós não percamos o reinado de Cristo no nosso coração. Colocar Cristo em primeiro lugar. Não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem esposa, não tem filhos, nada antepor a Cristo. Pois bem, então Venceslau então depõe a mãe, toma posse do reino e restabelece o cristianismo, e a mãe não o perdoou por causa disso. As intrigas palacianas continuaram, ao ponto de que o primeiro ataque da mãe foi contra a sogra cristã católica, que ela manda assassinar, estrangulada com o próprio véu, enquanto ela rezava na capela particular. Então, assim, de um paganismo mesmo terrível, de uma busca de poder terrível. Então a mãe, a sogra, né, a avó de Venceslau é morta, e ele começa a perceber o que é que isso significaria para ele também. Mas ele continua sendo um rei piedoso. Ele fazia o que? Imagine, ele como rei, ele visitava os doentes, ele levava a lenha, ele próprio carregava a lenha à noite e levava para as famílias pobres, deixava à porta das casas das pessoas pobres, para que elas tivessem lenha. Imagine, nós estamos falando aqui naquela região da Boêmia, onde se faz um frio de se desejar o calor de Cuiabá. O lugar é tão frio, que uma coisa é você com uma casa aquecida, muito bem agasalhado, com comidas quentes, com bebidas quentes. Assim o frio é ótimo, é maravilhoso. Mas imagine um frio de neve, com casas feitas, não preparadas para um frio dessa maneira, com pessoas pobres que não têm uma alimentação adequada, que não têm aquecimento. Então, com certeza era uma realidade muito sofrida. Então ele mesmo, o próprio rei, ia e carregava a lenha, e durante a quaresma, ele não só isso fazia, como fazia peregrinações a pé nas igrejas à noite, às escondidas, para não chamar a atenção, mas ele ia a pé no gelo, caminhando, fazendo peregrinação, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados dos seus no seu reino. Essa consciência de que ele era rei, não apenas para manter financeiramente o reino, mas para promover a santificação, para levar os seus súditos para o céu. Meus irmãos, imagine se os pais tivessem a consciência imagine se os pais tivessem para com os seus filhos a consciência que esse rei tinha para com os seus súditos. Que os pais tivessem a consciência de que eles não são pais apenas para dar comida, bebida e roupa. Que os pais não são bons pais se eles deram apenas comida, bebida, roupa, plano médico e saúde. Que um pai não pode dizer: eu cumpri a minha missão, os meus filhos não passaram fome, eu dei uma boa educação, eu dei comida, eu comprei os livros para a escola. Não, meu santinho, porque os seus filhos não são apenas corpos, mas têm alma. Então os pais têm essa missão de preparar os seus filhos para o céu, de ensinar os seus filhos a virtude, não apenas prepará-los para, digamos, o campo de trabalho,
Então este rei, Venceslau, tinha essa consciência, e durante 8 anos ele trabalhou ferrenhamente para isso, para que o povo tivesse não apenas as suas necessidades materiais satisfeitas, mas para que o povo fosse devoto, para que o povo fosse temente a Deus, para que o povo tivesse reverência para com a religião que Cristo deixou aqui na terra. E para isso se empenhou, mas recordemos, sempre com aquela divisão familiar, porque a mãe não o perdoou, e o irmão Boleslau queria sempre tomar o trono para trazer o paganismo de volta, porque o irmão era pagão, o irmão não era cristão. Aqui, meus santos, nós podemos tirar tantos ensinamentos. Imagine o quanto a companhia corrompe os costumes. Venceslau teve como companhia a avó, cristã, católica, cresceu cristão, católico. Boleslau teve a companhia da mãe, pagã, cresceu pagão, ímpio, mau. Então, o quanto nós devemos ter essa consciência de promover boas companhias, porque sabemos que uma boa companhia influencia muito no crescimento espiritual, como uma má companhia influencia para o mal. Pois bem, então ele ali naquela crise com a sua mãe, que já havia mandado matar a avó, o seu irmão tem um filho e promove o batizado do filho. Então imagine, o irmão era pagão, mas queria batizar o filho. Isso de alguma maneira despertou nele um interesse. Quem sabe então a graça de Deus está começando a agir no coração deles. Mas era uma trama da mãe e do irmão para matá-lo. A própria mãe tramou a morte do filho juntamente com o seu outro filho, Boleslau. Eles vão para a festa, ele vai para a festa do batizado, mas sentiu no coração uma emoção de antes se confessar e receber a Eucaristia. Era muito piedoso, tinha o costume de receber a Eucaristia diariamente, mas naquele dia quis também se confessar. Confessou-se, recebeu a Eucaristia e foi para a festa do batizado. Lá chegando, foi tão bem acolhido pelo irmão, que não queria sequer vê-lo, que achou mesmo que era uma ação da graça que estava tocando no coração do seu irmão, que o recebeu bem, e a noite transcorreu tranquila. No final da festa, ele, como sempre, disse que iria se recolher para as suas orações, e lá na capela foi assassinado com punhaladas pelo próprio irmão. Vocês podem imaginar aqui, meus santos, que coisa horrível, que história, por um lado terrível, porque a sogra que foi morta na capela, estrangulada com o próprio véu, ele apunhalado pelo próprio irmão, mas ao mesmo tempo um exemplo para nós, porque o nosso Senhor nos disse que haveria irmão contra irmão, pai contra filho, por causa dele. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, disse Jesus. Então cuidado, quando nós queremos a todo custo a paz na família, mas à custa do pecado, isto é, eu quero tanto a paz na minha casa, que eu sou capaz até de comercializar os meus valores, não, de negociar os meus valores, não. Se o preço da paz é que eu faça vista grossa para o pecado, esta paz não é querida por Deus. Se o preço da paz na sua casa é você fazer de conta que não está vendo o pecado dos seus filhos e não condená-los, esta paz é a paz de cemitério.
É a paz que conduz à morte, não é a paz que conduz à própria vida. Vocês podem ver que Venceslau foi morto por quê? Porque ele poderia simplesmente fazer vista grossa e aceitar o paganismo e o cristianismo, mas não, ele sabia que ele, como rei católico, deveria, e aqui a mentalidade, porque não pensem vocês que um rei é para um reino, como um presidente da república é para um estado, não. Então ele, como um rei católico, ele tinha o dever de promover a religião católica no seu reino, porque ele iria prestar contas disso, como que de alguma maneira também o pai, claro, ele não iria obrigar, da mesma maneira que um pai não vai obrigar o filho já crescido, mas ele não vai compactuar com os seus erros e com os seus pecados, e muito menos promover os seus erros e os seus pecados. Então, pai, a sua casa é santuário de Deus, você tem a obrigação de não permitir, isto é, se os seus filhos querem fazer da sua casa um lugar de pecado, não permita, pelo menos naquilo que estiver ao seu alcance. Imagine um pai, uma mãe que aceita que os seus filhos tragam namoradas e namorados para dormir na sua casa. Imagine, vou dar aqui um exemplo mais extremo, um pai e uma mãe que permitisse que o filho ou a filha fizessem sessão espírita na sua casa, você permitiria? Não. Então quer dizer, a sua casa é santuário. Então este zelo, mesmo que de alguma maneira isso faça com que o seu filho se afaste de você, mas nem toda a história termina tragicamente assim. Quantas vezes a atitude firme do pai e da mãe faz com que o filho depois repense, e quando se converte tem uma referência, quer dizer, quando começa a pensar nas suas atitudes, tem uma referência: bem falava o meu pai que eu deveria agir assim e assim, bem ensinava a minha mãe. Mas se o pai e a mãe, para ter o afeto do filho, negocia até a própria fé, até os próprios valores, como, meu santo, você pode ser fiel a Deus na responsabilidade que você recebeu de educar os seus filhos para o céu, para a virtude, para a fé, para a santidade? Então São Venceslau, este rei santo, é um exemplo para todos nós e que deve ser seguido. Isto é, nós vemos este exemplo e devemos então colocá-lo em prática naquilo que estiver ao nosso alcance. Eu falei aqui do pai e da mãe, mas é claro que isso aqui se aplica de você com seus amigos. Isto é, você não pode querer sair bonito na fotografia com os seus amigos e por isso você não fala nada. Você precisa testemunhar sua fé e tentar de alguma maneira, como diz São Paulo na carta a Timóteo, pregar o evangelho até mesmo inconvenientemente. Isto é, você pregar quando você percebe que as pessoas não querem ouvir, mas você, com caridade e com jeito, inconvenientemente, você diz aquela palavrinha que as pessoas vão dizer: ah, pronto, eu sabia que ela ia dizer isso. Que maravilha, quando as pessoas sabiam que você ia dizer e você diz. Terrível é quando as pessoas dizem: ah, eu sabia, eu esperava que ele dissesse alguma coisa e ele não disse nada, até riu. Isso é terrível. Eu esperava que ela nos criticasse a atitude e ela não criticou. Quer dizer, isso é terrível, que as pessoas às vezes esperam de nós uma atitude cristã, nem que seja recriminatória, mas quando elas não veem isso, elas mesmas começam a se espantar e depois vão ainda se firmando ainda mais nos seus erros e nos seus pecados. Então, entre os seus amigos, entre as pessoas com quem você trabalha, você testemunhar sua fé.
às vezes falando mais, às vezes falando menos, mas sempre, constantemente, porque, meus santos, e aqui termino, um cristão, ou ele é militante, ou ele não é cristão. Se ele não estiver militando a sua fé, ou ele não crê, ou ele já perdeu a caridade, ele não se importa com a salvação das pessoas. Então precisamos dessa santa militância. Por quê? Porque nós somos igreja militante. A igreja triunfante está no céu, a igreja padecente está no purgatório, a igreja que está aqui é militante. Então peçamos a São Venceslau e a tantos outros santos que derramaram o seu sangue por causa da sua fé, que nós tenhamos esta santa militância, esse santo desejo no nosso coração, de não apenas irmos para o céu, mas de ganharmos o maior número de almas para nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.